vai ter a Semana Nacional da Conciliação na Justiça do Trabalho. O que é que acontece? As atividades desse ano, elas serão promovidas de modo remoto ou presencial, respeitando a situação de cada região, né, nesse enfrentamento da Covid-19. E aí, na edição do ano passado, foram movimentados, gente, quase 1,7 bilhão de reais durante essa 9ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. Então, a gente vai entender, para você que tem essa ação, né, contra a empresa e que pode, porventura, estar aí com um processo de acordo, mas quando é que a gente faz esse bom acordo? Quais são os detalhes na hora de aceitar essa proposta? Você esclarece tudo agora, todas as dúvidas no nosso quadro Falando de Direito. Com você, Falando de Direito. Conosco nesta sexta-feira o advogado Rafael Bernardes. Doutor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fê. Eu comecei antes dos bastidores perguntando, melhor uma boa briga ou um médio acordo? Então, isso é bem importante as pessoas saberem, né? Qual que é a grande vantagem do acordo? O acordo, quando ele é feito na fase de conhecimento, o que é a fase de conhecimento? Quando ainda o juiz não deu a sentença, né? Ou quando ainda não transitou em julgado, quando ainda cabe recurso, porque a pessoa pode ganhar numa sentença e perder tudo no recurso, o contrário também, perder na sentença e ganhar tudo no recurso. O acordo ele tem essa grande vantagem que a pessoa não tem um risco do processo. Então ela recebe algum valor, ela tem garantia que vai receber algum valor. Às vezes ela esperar pelo processo, ela pode não receber nada, dependendo do caso. Então essa é a primeira grande vantagem do acordo, além de ser mais rápido, né? Agora, quando decide fazer esse acordo, quais são os cuidados que a gente deve ter quando faz um acordo trabalhista? Isso. Então, alguns principais cuidados que as pessoas têm que ter na hora de fazer o acordo. Primeiro, tem uma expressão que a gente usa na justiça que é quitação do contrato de trabalho. O que é a quitação do contrato de trabalho? Quando tu faz um acordo, por exemplo, tu entrou com uma ação pedindo a periculosidade. E aí tu vai lá e fez um acordo, tu deu quitação do teu contrato de trabalho. Significa que tu não pode reclamar mais nada. Então, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma doença ocupacional, ou eu me lembrei que eu tinha hora extra que eu não recebi. Se você fez um acordo, deu quitação do contrato de trabalho, você não vai poder reclamar mais. Entendi. E tem uma outra preocupação que eu falo, e principalmente agora na Semana Nacional da Conciliação. Tem muitos casos de terceirizados, né, em que se colocou o tomador de serviço, o prestador de serviço, e aí às vezes a empresa que contrata, ela não tem, às vezes, capital financeiro suficiente para pagar esses acordos. E chega na Semana Nacional, ela diz, não, vamos fazer um acordo. Entendi. Só que enquanto a responsabilidade da tomadora estiver ali, ele tem uma garantia que se ela não pagar, a tomadora paga. Só que, às vezes, as partes desavisadas fazem um acordo e excluem do polo passivo a tomadora. A tomadora, ou seja, sem possibilidade de você receber. E aí a empresa fez o acordo só para se livrar e não paga. Tem multa de 100%. Bom, mas tu excluiu a tomadora. Não vai receber nunca? Entendi. Porque a empresa não tem capital para receber. Então a gente sugere que faça uma suspensão de responsabilidade. Então fica suspensa a responsabilidade da tomadora. Se a empresa pagar, ela é excluída. Ou seja, para isso precisa o conhecimento do advogado, porque vai lá a empresa, aí você todo de boa fé, não, vou fazer o acordo, aí quando você não lê a coisa, que é coisa de brasileiro, a gente não lê, né? Aí vai lá, quando chega, cadê a tomadora que poderia pagar ou ter capital para fazer isso? Não consta, vai ficar, anos, anos e anos. Agora, Rafa, e os tributos, por exemplo? Como é que fica imposto de renda, INSS? Quando faz um acordo, o que é que muda? Quem paga? Então, geralmente isso é tudo feito no acordo. Geralmente quem paga é a empresa que está pagando o acordo. Entendi. Na verdade, quem é o devedor do imposto é o empregado. Né? Só que no acordo ele diz assim, não, a gente vai recolher os encargos, o imposto de renda e o INSS. Em alguns casos, fica retido do crédito do reclamante. Então, por exemplo, fiz um acordo de 100 mil que tem 10 mil de imposto de renda. Então, eu vou receber 90 mil, o imposto de renda já vai ser recolhido no processo. Entendi. Independente de qualquer coisa, o imposto ele é recolhido no processo. Entendi. Então, não preciso declarar, porque não, ele já vai... precisa declarar, só que tu já vai ter pago. É tipo assim, retido na fonte. Na fonte, isso. E aí uma preocupação que a gente tem também é de saber como fazer esse cálculo. Infelizmente, alguns colegas não sabem que o imposto de renda, existe uma lei que fala quando é rendimentos de justiça do trabalho, parcelas indenizatórias não incidem e parcelas salariais elas têm que ser diluídas pelo número de meses de contrato. Então é o chamado de rendimentos recebidos acumuladamente.
E aí, se não fizer no acordo, fizer errado, a pessoa vai ter um problema depois na declaração de imposto de renda. Se ela declarou, ela fez o acordo, foi feito errado no acordo, na hora que ela for declarar, às vezes dá diferença. Agora, uma pessoa, por exemplo, que antes era isenta, mas aí recebe um acordo desse, sei lá, dá um valor... Isso. Aí vai ter que declarar. Vai ter que declarar. E aí o imposto já foi pago no processo. Só que na hora que ela declarar, ela tem que fazer esse ajuste bem certinho. Ela tem que informar nos campos corretos, informar de quantos meses isso se refere. Por exemplo, ela ganhou 50 mil, mas ela ganhou 50 mil por conta de 5 anos de contrato de trabalho. Ela não vai ter a alíquota máxima de imposto, ela vai ficar tendo uma faixa de isenção, esse valor de 50 mil. O acordo extrajudicial, ele é válido? Ele é válido, é uma novidade na reforma trabalhista, porém ele tem que ser levado à homologação do juízo. A gente até estava falando ali nos bastidores. Eu ia falar isso agora. A gente estava aqui comentando com uma colega nossa de trabalho que trabalhava numa outra empresa, coisa de maquiagem, e estava mostrando, né, o acordo dela e mostrou para Rafael. Rafael primeiro já identificou um monte de coisa errada ali, né, Rafael? Tem um detalhe bem importante, porque tu pode fazer o acordo extrajudicial, só que as partes têm que ser representadas por procuradores distintos. Não pode um advogado só assinar. Ou seja, o advogado da empresa não pode ser o dela. Ela tem que estar bem orientada sobre aquilo ali. Você está entendendo, gente? Porque muitas vezes eu sou tão feliz de ter esse espaço aqui na televisão. Quantas coisas nós já não falamos hoje no aspecto da saúde. Hoje, agora, toda sexta-feira, a gente tem esse quadro falando de direito para vocês entenderem. Então, por exemplo, quem fez um acordo perante uma comissão de conciliação, vamos pensar na próxima semana, tá, Rafa? Foi lá e tal, e previa a história do sindicato. Ele entra, pode perder algum direito na justiça do trabalho? O que acontece? O acordo extrajudicial tem 2 formatos. Um acordo direto entre as partes, que aí tem que ter cuidado o que vai ser dado quitação. Então, por exemplo, a empresa dá quitação de hora extra, de periculosidade, isso ele não pode reclamar mais. Depois. Daí encerrou, né? A quitação do contrato em acordo extrajudicial, em regra, o judiciário está meio resistente ainda. Na CCP é diferente, porque é o sindicato da categoria, ele faz uma comissão para fazer acordos. E aí, quando ele faz essa comissão de conciliação prévia, o que se entende atualmente na maioria dos juízes, na maioria dos tribunais? Que se ele não fez ressalva sobre algum direito, ele não pode fazer mais nada. E isso é bem importante, porque, assim, infelizmente tem bons sindicatos, mas tem sindicatos que não são tão bons. E eles não orientam dessa forma. Então, a pessoa pediu, sei lá, foi desligada, pediu demissão. Aí vem lá, olha, tu quer receber 10 mil? Ah, eu quero. Então, assina aqui. Assinou, deu quitação de tudo, não tem ressalva, depois não vai poder. É maior trabalho alegar que foi fraude, ou porque ele estava assistida pelo sindicato, pelo advogado do sindicato, mas acontece. E é bem mais difícil. Essa é uma briga muito complicada de vencer, né? Essa é uma bronca grande. Já pegamos casos que deu certo de reverter, mas eu tive casos que não. Ou seja... Semana que vem, geralmente é avisado com antecedência, Rafael? Então, a semana, na verdade, é um projeto que vai, vários processos que estão em fase de execução, ou seja, que não estão recebendo, eles entram em pauta de audiência. Então, geralmente, quem já está na fase final do processo é intimada para vir por videoconferência, vai ser aqui na Paraíba, né, porque o atendimento foi suspenso, e aí para entrar numa sala de audiência com o juiz conciliador. Então, esses processos passam por esse filtro e já entram. Agora, se a pessoa também ela pode entrar no site do tribunal, o advogado também, ou a parte, e pedir que seja incluído na conciliação. Então, existe um site lá, tem essa informação. Ou seja, se o seu não está, mas você quer resolver no acordo, aí tu pode conversou incluir com o advogado, já viu que é o melhor caminho. Isso, aí você incluir, pode pedir. Pode homologar. Embora a justiça aceite a homologação a qualquer momento. Entendi. Você faz por petição, o juiz homologa ou faz uma... Hoje até para o WhatsApp eu já fiz acordo, vê só. A gente fez um grupo e aí disse, olha, estão de acordo com esse acordo? Estão de acordo? Então, ok, o acordo está homologado. Olha que bacana, mas para isso, conhecimento e a presença do advogado, tá? Os meninos estão sempre colaborando conosco aqui no Falando de Direito, coisa que a gente fica muito feliz. E eles estão sempre na internet também, no Instagram sobretudo, dando dicas, orientando, postando coisas muito legais. O conteúdo é muito bacana. @Falando de Direito BR é o do quadro e o @adv.rafaelbernardes é o de Rafael, tá aí na sua telinha. Rafa, se mandar direct fazendo perguntas sobre isso, você hoje responde? Vamos responder. Me ajuda, vai? Estar lá. Muito bem, me ajuda. Obrigada, Obrigado, viu, querido? Bom final de semana. Bom final de semana. A gente segue aqui. Deixa eu mandar um beijo para a Patrícia. Eu vou contar aqui os detalhes. Vou contar. Eles casaram ontem.